Meus caros amigos, cumpre-me ser um dos primeiros membros da PASC a fazer as últimas apresentações neste terceiro Congresso de Cidadania Lusófona, em boa hora dinamizado, sobretudo pela grande dinâmica do Dr. Renato Epifânio. Na sessão de abertura, a Dra. Maria Perpétua Roja, aqui ao meu lado, a grande impulsionadora da PASC, já se lhe referiu claramente e por isso não os maçarei com as repetições descabidas e até porque eventualmente ela ainda fará mais algumas considerações. Nesta mesa PASC falarão um médico, um militar e um filósofo e assim ficam cobertos genericamente os problemas da sociedade, da política e da cultura. Não estranharão por isso que eu me debruço sobretudo sobre os problemas da saúde num congresso direcionado para a importância das diásporas no âmbito da cidadania lusófona. Portugal é hoje a quinta língua mais falada no mundo e projeta-se muito para além dos países da comunidade que têm o português como língua oficial. E é assim que devemos participar ativamente, para além dos verdadeiros palopes, representantes de outras terras, nomeadamente de Goa, da Galiza, de Macau e de Malaca, e isto sem esquecer o português que se fala em França, no Luxemburgo, na África do Sul ou na Venezuela. Há mais de 500 anos que a língua portuguesa é falada em todo o mundo, graças às descobertas dos portugueses, que, ao contrário dos colonizadores de outros países, cultivaram a mestiçagem e promoveram o intercâmbio de culturas entre as antigas colónias e os seus colonizadores. Os tempos mudaram, o mundo globalizou-se, os povos lutaram pela sua independência e autonomia, mas as ligações afetivas, reforçadas pela língua comum, não podem deixar de ser essenciais no convívio entre os povos. Hoje e cada vez mais, todos dependemos uns dos outros e por isso o que de bom ou mau se processa num ponto não deixa de repercutir-se em outros lados. A cidadania não é mais do que a nossa plena integração na comunidade que fazemos parte, com os seus deveres e direitos, mas sempre num espírito de solidariedade, verdade e justiça. Ninguém já pode duvidar de que todos devemos contribuir para o bem-estar de todos, num espírito de partilha e entreajuda, mas distinguindo o que é diferente e valorizando cada um de acordo com o seu esforço e trabalho. Não podemos esquecer que o estado da sociedade civil e as suas características culturais e sociais não são idênticos em todos os países da comunidade do espaço lusófono. Mas é aceitando a diversidade, na liberdade e na fraternidade, na solidariedade e no respeito mútuo, que importa basear a desejada unidade e paz, que tem como um dos fatores básicos a língua comum. Cidadania significa olhar para os outros como irmãos, procurar compreendê-los, respeitando princípios fundamentais como a tolerância, a honestidade e a honra. Significa defender com clareza e responsabilidade, em que sinceramente se acredita, no meu caso, Deus, pátria, família, solidariedade e vida humana na sua plenitude. Como intransigente defensor da família natural, muito para além dos interesses meramente individuais e que parecem hoje, infelizmente, tender a predominar, não posso esquecer 500 anos de relação direta com outros povos, com os seus graves deméritos, mas também com alguns bem conhecidos méritos, nomeadamente na saúde pública, não pode deixar de se constituir profundas marcas de cultura e humanismo. Por isso penso que, com os seus defeitos e qualidades, como um pai de filhos já crescidos e bem emancipados, com a sua legítima independência e autonomia, mas indissoluvelmente interligados por laços de língua, cultura, tradição e afetos, é à convergência lusófona que deve ser dada atualmente a máxima prioridade para benefício de todos, através de uma colaboração sincera, honesta, fraterna e descomplexada de conhecimentos, trabalho e mesmo recursos. Importa por isso, pois, entre todos aqueles que falam língua portuguesa, incrementar a convergência não só no plano cultural, mas também social e económico. Como bem expressou o Milno nas suas declarações, as uniões políticas só podem sustentar-se em comunidades histórico-culturais, em comunidades de afetos, porque só nesta há verdadeira solidariedade e os valores se poderão impor aos simples interesses económicos ou financeiros que hoje, infelizmente, dominam o mundo. Aliás, não quero deixar de referir o justificadíssimo protesto do MIL junto da FIFA, que pretende retirar o português de língua oficial e nem desconhece o até absurdo imediatismo que hoje tem o futebol. E por isso não limito realmente a não deixar de louvar o MIL por esta sua atitude. Há 15 anos, em Alma-Ata, a OMS definia como a saúde, um estado de bem-estar físico, mental e social. Sabemos quanto longe estamos desse objetivo em alguns países lusófonos, por isso importa trabalhar e partilhar numa colaboração persistente e construtiva. A Declaração Universal dos Direitos do Homem em 48, e da qual nem todos parecem por vezes lembrar-se, fala-nos do direito ao trabalho,
através do qual se adquirirão as condições de vida que irão permitir ter habitação, alimentação, vestuário, cuidados médicos, etc. As Nações Unidas não falam, obviamente, em direito à saúde, que de facto não existe como tal, mas sim direito a cuidados, o que é bem diferente. Muita regra os políticos não gostam de o admitir. Estes provestes parecem preocupar-se mais com números e estatísticas do que com a satisfação das pessoas, maximizada pela ação livre e personalizada entre doente e médico, inerente a um sistema verdadeiramente válido e de qualidade. A Escola Portuguesa de Medicina Tropical e o Instituto Oswaldo Cruz do Brasil são marcos históricos com enorme potencial futuro na erradicação das doenças transmitíveis, nomeadamente a malária, ainda existentes em muitos países, sobretudo os PALOPs, e muito embora, com a melhoria das condições de vida que podemos esperar, seja expectável um desenvolvimento também das doenças crónicas, como aconteceu em Portugal. Importa lutar tenazmente contra a poluição, fator indiscutível da doença, e preservar cuidadosamente o meio ambiente. Mas é fundamental procurar erradicar a pobreza, a fome e o analfabetismo, até porque é pela educação, pelo conhecimento e pela informação que se podem melhorar comportamentos, que é claro exemplo a SIDA resultante da promiscuidade sexual. Aliás, não podemos deixar de salientar a importância que tem a atitude de cada um de nós para a preservação e defesa da sua própria saúde. É evidente que o tipo e a forma dos cuidados médicos necessários serão diferentes conforme as condições culturais locais, exigindo adaptações e o estabelecimento de prioridades, já que será impossível dar tudo sempre e a todos, como alguns demagogos da política tanto gostam de afirmar. E isto é tanto mais evidente quanto menor for o grau de desenvolvimento dos povos. Em aspectos fundamentais e tão básicos como regras de higiene, salubridade e água potável, pode até ser útil e mesmo indispensável recorrer a cuidadores tradicionais devidamente esclarecidos. Certamente haverá que dar mais verbas para uma melhor saúde, mas não podemos deixar de nos questionar sobre o que será mais útil numa sociedade humana: fazer transplantes de órgãos ou vacinar e dar de comer a alguns milhares de crianças. E isto é particularmente significativo em alguns PALOPs. Quanto maiores forem as dificuldades, mais importante se torna a ação do médico responsável pelos denominados cuidados primários de saúde. Cuidados estes são seguramente a base de qualquer sistema, devendo predominar sobre os cuidados hospitalares, sobretudo nos países com fracos recursos económicos, como acontece em muitos PALOPs. Portugal tem neste momento um excesso de faculdades de medicina. Nele se deixou de considerar a vocação para se ficar numa nota alta como condição de acesso ao curso. Reagindo apenas a curto prazo, inflacionou-se a entrada de alunos, sendo até previsível em Portugal a breve prazo de desemprego médio. Bom seria que se valorizasse a medicina tropical e que alguns que sentem vocação extremada para docentes o fossem praticar não em Portugal, mas nos países de expressão portuguesa, onde tanta carência existe de profissionais devidamente qualificados. O desenvolvimento da telemedicina é certamente um campo altamente promissor, para além do contributo já existente, nomeadamente em Angola, e certamente a desenvolver adequadamente em todos os PALOPs e mesmo até aqui em Portugal. Importa, além do mais, desburocratizar os sistemas para que, por exemplo, um cancro diagnosticado em fase precoce não acabe por chegar a Portugal ao fim de meses, já sem a solução que teria sido possível. Aqui valerá a pena lembrar a proposta em tempos apresentada pelo MIL de um passaporte lusófono, ainda ontem ouvimos referência a isso, promotor da livre circulação dos países de expressão portuguesa. Talvez isso possa ser um fator importante para a correção deste erro dos atrasos de tratamento, infelizmente frequente, embora com honrosas exceções. Por outro lado, parecer-nos-ia bom que uma das faculdades atuais se reorientasse com um currículo próprio e adaptado para dar apoio à formação de alunos oriundos, nomeadamente, dos países de expressão portuguesa. Sabemos ter sido criado em Cabo Verde um Centro de Formação Médica Especializada, a CFME, como consequência da ação da CPLP, e que tem já o seu próprio sítio na rede. Desconhecemos, no entanto, qualquer ação efetiva no terreno e o seu sítio na rede encontra-se desatualizado, embora referindo a algumas reuniões de alto nível, mas isto não nos parece que seja suficiente. Existem várias organizações, como Partilhar Saúde, com objetivos muito válidos, recentemente criada e ainda em fase de estruturação ao nível de comunidade de língua portuguesa, bem como numerosos grupos de voluntariado, sobretudo ligados a ordens religiosas, cujo trabalho aí será sempre muito relevante. Mas será sobretudo através dos responsáveis políticos do setor que será realmente possível dar passos significativos na saúde e não nos quedarmos apenas nas boas vontades e no faz de conta. Obrigado.